Sabe aquele fato que todo mundo aprende na faculdade e tem como uma verdade absoluta? Pois é, no caso das origens da psicologia experimental, tá quase tudo errado. E não é um detalhezinho, não. É uma distorção colossal que simplesmente moldou o jeito que a gente entende a mente por várias gerações. Então, vamos direto ao ponto. Na nossa apresentação de hoje, a gente vai desvendar os fatos e corrigir os registros históricos, indo direto nas fontes que documentam essa confusão incrível. Olha só o que o historiador David Ken Robinson diz sobre isso. Abre aspas. Os estudantes de psicologia na América do Norte sabem muito bem que Wilhelm Wundt foi fundador da psicologia moderna. É comum os psicólogos americanos e seus alunos chamarem Wundt de estruturalista, sem saber que esse termo se refere a uma vertente americana e não a uma alemã. Isso já dá o tom da nossa conversa. Pensa bem, é quase um século inteiro rotulando a obra da vida de um cara de um jeito totalmente errado. Seção 1. Um engano de 100 anos. Vamos lá. Como é que um erro desse tamanho sobrevive por tanto tempo no meio acadêmico? É literalmente um mistério histórico. E isso ilustra perfeitamente a lacuna de informação que a gente vai resolver aqui. Basicamente, a história da psicologia fundiu duas abordagens que não têm nada a ver: o voluntarismo alemão e o estruturalismo americano. Hoje, a gente vai separar o que é mito do que é realidade. Seção 2. O voluntarismo de Wundt. Para entender a confusão, a gente precisa voltar lá na fonte, conhecer o fundador da psicologia experimental de verdade. Este é Wilhelm Maximilian Wundt, nascido na Alemanha em 1832. E o mais fascinante é que a base dele não era puramente filosófica. O cara era médico, fisiologista, manjava muito de física, de química, de matemática, e foi com toda essa bagagem robusta das ciências naturais que ele montou aquele laboratório famosíssimo na Universidade de Leipzig, justamente para trazer um método científico rigoroso para o estudo da mente. Aí entra um contraste brutal entre o Wundt e o cara que bateu no peito para dizer que era o maior discípulo dele, o Edward Bradford Titchener. A parada do Wundt era o voluntarismo. Ele entendia que a mente sintetizava ativamente os elementos por meio de uma coisa chamada apercepção. O foco era a organização, o todo, uma mente superativa. Já o Titchener, bom, ele foi para um caminho oposto, adotando uma visão totalmente passiva e mecânica, focada na simples associação das partes isoladas. E foi essa visão que acabou dominando os Estados Unidos com o nome de estruturalismo. Seção 3. A divergência de Titchener. Mas como é que a gente saiu da Alemanha para essa nova escola americana? A história tem nome e sobrenome. Edward Bradford Titchener era um estudante inglês que foi até Leipzig, passou só 2 aninhos com o Wundt e logo pegou o doutorado. Com apenas 25 anos, ele se mudou para a Universidade de Cornell e construiu um império psicológico absoluto por lá. Ele jurava de pé junto que era um seguidor fiel do mestre Wundt, mas na real, ele simplesmente pegou a ideia de apercepção, jogou no lixo e criou um sistema inteirinho dele, o tal do estruturalismo. E a figura que ele era, totalmente teatral, meio ditador mesmo. Ele dava aula vestindo aquelas becas acadêmicas de Oxford, porque, segundo ele, aquilo dava o direito de ser dogmático. Tem uma história maravilhosa da doutoranda Cora Friedlein. Ela estava no escritório do Titchener e a cinza do charuto dele simplesmente caiu e incendiou aquela barba gigante. A presença do cara era tão intimidadora que a aluna hesitou em interromper e ficou esperando o fogo chegar na camisa para finalmente avisar. Queira me perdoar, Dr. Titchener, mas as suas suíças estão em chamas. Seção 4. O rigor da introspecção. No laboratório, o negócio era casca grossa. O Titchener tratava as pessoas quase como reagentes químicos passivos. A obsessão dele era evitar o que chamava de erro de estímulo, que é quando a pessoa confunde o processo mental com o objeto em si. Para fazer a verdadeira introspecção lá no laboratório dele, a pessoa tinha, literalmente, que desaprender a falar a língua do dia a dia. Pensa numa maçã, fica mais fácil de entender. Se alguém no laboratório olha e diz, eu vejo uma maçã, para ele isso não valia nada cientificamente, porque usar a palavra maçã envolve um conhecimento prévio, uma experiência imediata. A pessoa tinha que descrever a experiência consciente imediata, vermelho, reluzente, redondo. Tinha que isolar totalmente o significado que a sociedade botou ali. Imagina o nível de exigência. Ele chamava isso de o duro trabalho da introspecção. Os experimentos eram bizarros. Alunos chegavam a engolir tubos de borracha com água quente e gelada para relatar o que o estômago sentia. A galera andava com caderno para anotar a sensação até quando ia no banheiro. Tinha monitoramento fisiológico durante atos sexuais. A coisa ficou tão maluca que surgiu um boato hilário pelo campus de que usavam camisinhas naqueles tubos estomacais,
o que deixava as alunas morrendo de medo de passar perto do prédio de noite. Seção 5. Os elementos da consciência. O que é que saiu de toda essa loucura no laboratório? O grande objetivo de tanto sofrimento era ambicioso: descobrir os átomos da mente. E com essas pesquisas todas, o Titchener dividiu a estrutura da consciência em 3 bloquinhos básicos. Primeiro, as sensações, que vêm do ambiente físico, tipo um som ou um cheiro. Segundo, as imagens, que são pedaços de ideias, coisas que não estão ali na hora, como memórias. E terceiro, os estados afetivos, que são os elementos das emoções, tipo o amor, o ódio ou a tristeza. E para organizar essa verdadeira tabela periódica da mente, ele determinou 4 atributos fundamentais: a qualidade, que diz se a coisa é frio ou vermelho; a intensidade, que é a força da sensação; a duração, o tempo que ela leva; e a nitidez, que é o foco da atenção. Mas tem um detalhe brilhante aí. Os estados afetivos não possuem nitidez. O Titchener argumentava que, no exato instante em que a gente tenta focar a atenção racional numa emoção, a emoção simplesmente desaparece. A escala de tudo isso foi absurda. Só num esboço lá de 1896, ele soltou uma lista com mais de 44 mil qualidades de sensação diferentes. 44 mil! A grande maioria era visual e auditiva. E cada uma dessas era considerada um elemento consciente básico, que não dava para reduzir mais do que aquilo. Seção 6. O destino do estruturalismo. Mas, como a gente sabe, todo império acaba caindo. E a semente da destruição do estruturalismo estava na própria ferramenta deles. A falha fatal era que essa introspecção rigorosa alterava radicalmente a experiência que tentava estudar. Aquele esquema de analisar a raiva friamente e ela evaporar, isso mostrava como era artificial tentar quebrar a experiência humana em átomos mortos. A totalidade da experiência simplesmente se perdia no meio desse processo mecânico. A linha do tempo dessa escola está amarrada na vida do próprio Titchener. Tudo começou quando ele chegou em Cornell em 1892. Bateu o pico ali no comecinho do século XX com aqueles manuais gigantes, mas ele se recusava a estudar comportamento, psicologia animal, criança. Ele não quis se adaptar aos novos ventos. Resultado, o estruturalismo ruiu no instante em que o Titchener faleceu, em 1927. O negócio só durou o que durou pela força bruta da personalidade dominadora dele. O que deixa a gente com uma provocação genial para fechar. Filósofos como Kant e Comte já tinham cantado essa bola muito antes. Será que a mente consegue parar para observar a si mesma sem mudar a própria ação? A grande lição que fica hoje não é só consertar a história sobre o mestre Wundt. É perceber que foi justamente o fracasso prático dessa rigidez toda do Titchener que deu um empurrão para uma nova geração buscar novos horizontes sobre como a gente funciona de verdade. Esse erro de 100 anos, no fim das contas, foi o catalisador perfeito para a psicologia moderna evoluir. E aí, será que hoje a gente finalmente entendeu como a mente opera?